Olá, gente, tudo jóia com vocês? Hoje a gente está aqui para falar sobre um vídeo um pouquinho mais elaborado sobre relações trigonométricas de triângulos retângulos, seno, cosseno e tangente. A gente vai usar a tangente para resolver esse exercício, mas é um exercício com cálculo um pouco mais elaborado, portanto a gente vai fazer com um pouquinho mais de calma para que vocês possam entender e revisar algumas contas lá do fundamental também envolvendo raízes, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para mostrar esse exemplo e vamos com bastante calma. Se tiver dúvida, volte, reveja com calma, para que você possa entender com facilidade. Então, o exercício ele começa da seguinte forma. A área do triângulo ABC, é o triângulo ABC, a área desse triângulo, de altura, nossa altura aqui, raiz de 2, é igual a. Então, ele quer que a gente calcule a área desse triângulo. Para lembrar, né, só para vocês recordarem da geometria, a área de triângulo é base, então a gente precisa do valor do AB aqui que ele não forneceu, não conhecemos, então base, vezes a altura. A altura nós conhecemos, é raiz de 2 dividido por 2. Essa é a fórmula para calcular a área de um triângulo. Ele deu lá algumas relações trigonométricas, a tangente de 30 e a tangente de 60, né, nós temos aqui os ângulos, mas se ele não desse isso, você poderia consultar uma tabela trigonométrica que eu coloquei só para facilitar a nossa vida na forma de raiz. Tem algumas tabelas que trazem na forma decimal, aqui eu coloquei na forma de raiz, vai dar um pouco mais de trabalho, mas geralmente os problemas matemáticos, as respostas aparecem em função dessa raiz. Então, por isso, eu vou fazer a conta dessa forma. Tá? Então, para a gente poder resolver, né, como eu falei com vocês, para calcular a área do triângulo ABC, nós usamos a fórmula base, que é o AB, vezes a altura, que seria o HC, que nós conhecemos aqui, que é raiz de 2, dividido por 2. Né, onde o AB, esse pedaço aqui, a gente pode dividir em duas partes. Eu posso dizer que é a medida do AH mais a medida do H até o B. Posso dividir em dois pedaços, que eu vou calcular esse primeiro, depois vou calcular esse para poder somar, e o nosso HC foi dado lá, que é raiz de 2. Então, vamos para o cálculo de AH, esse pedacinho aqui. Então, se a gente olhar para esse triângulo só do lado de cá, esse triângulo AHC ou ACH, tanto faz, né? Nós vamos ter o seguinte. A tangente do ângulo de 60 graus, aqui está o ângulo de 60 graus que foi dado, tangente, por definição, é o cateto oposto, que é o AH que a gente quer calcular, dividido pelo cateto adjacente. Então, a gente não usa a hipotenusa, não usa esse lado AC, que é oposto ao ângulo reto. Então, a tangente seria AH dividido por HC. Então, vai ter que AH dividido por raiz de 2, porque o nosso HC é raiz de 2. Portanto, a tangente desse ângulo de 60 é esse pedaço aqui que nós queremos conhecer, dividido por raiz de 2, que é essa altura aqui. Vamos pegar o valor da tangente de 60, que foi dado aqui, ó, raiz de 3, posso escrever como raiz de 3 sobre 1, tá? Isso vai ser igual o AH que nós queremos calcular, que é esse pedaço, dividido por raiz de 2. E aí nós vamos multiplicar isso de forma cruzada, de forma invertida aqui. Então, aí é o que eu falei com vocês, que vão entrar algumas contas envolvendo raízes, né, que muita gente tem uma certa dificuldade, vamos fazer passo a passo. Nesse caso aqui é bem simples, porque nós vamos ter 1 vezes o AH, vai dar o próprio AH, e na hora que eu multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 2, basta multiplicar os números de dentro da raiz. Como a raiz aqui é quadrada, aqui também é quadrada, então fica raiz de 6. Então, nós já achamos o valor de AH aqui, que vale raiz de 6. De forma semelhante, nós vamos calcular a medida do HB, só que agora olhando para esse triângulo do lado de cá, essa parte de cá. Então, a tangente de 30 agora, né, do 30 graus, vai ser o HB, que é o cateto oposto a ele, sobre a raiz de 2, que é o cateto adjacente, que encosta no ângulo aqui. Portanto, nós vamos ter, então, pegando lá a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3, vai ser igual ao HB que nós queremos calcular sobre raiz de 2. E multiplicando isso de forma cruzada, então começando por onde tem letra aqui, ó, né, 3 vezes HB, a gente pode multiplicar aqui ao contrário para facilitar, é igual a raiz de 6, que é raiz de 3 vezes raiz de 2. Então, vou passar o 3 dividindo, meu HB, então, vai ser raiz de 6 sobre 3. Esse é o valor desse pedaço aqui, ó. Só que aí nós vamos ter uma conta um pouco mais complexa, porque nós temos aqui uma fração, raiz de 6 sobre 3. Na hora que eu for somar esse pedaço com esse, vou ter soma de frações.
Então, o nosso AB, lembra que o nosso AB aqui vai ser o AH, que é raiz de 6, mais o HB, que é raiz de 6 sobre 3. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 6, que é o primeiro valor, mais raiz de 3, raiz de 6 sobre 3, tá? Aí, nós vamos ter que tirar MMC. Então, lembra que aqui raiz de 6 está sobre 1. Vamos tirar o MMC de 3 e de 1, que vai dar 3, né? Então, nós vamos ter o MMC entre 1 e 3 vai dar 3. Você vai dividir pelo número de baixo e multiplicar pelo de cima. Aqui, ó. Então, 3 dividido por 1 vai dar 3. E 3 vezes 1 aqui de cima fica 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, nós chegamos nesses novos coeficientes aqui, ó. Então, vai ficar 3 raiz de 6 mais 1 raiz de 6, que somando, a gente pode somar, vai dar 4, é só somar o 3 mais 1, 4 raiz de 6 sobre 3. Essa é a nossa base aqui, é o nosso valor de AB. Agora é só voltar nessa fórmula aqui e calcular nossa área. Nossa área, então, vai ser o AB, que nós temos aqui o resultado, ó, 4 raiz de 6 sobre 3, vezes o nosso HC, que a gente já conhecia, que é raiz de 2. Eu posso escrever raiz de 2 sobre 1, e isso sobre 2, dividido por 2, que é da fórmula lá. Tá? Então, aqui sobre 2. Desenvolvendo essas contas, nós podemos fazer o seguinte. Aqui, ó, né, a gente pode fazer que raiz de 6 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 3. É só voltar aqui em cima, porque raiz de 3 vezes raiz de 2 não deu raiz de 6. Então, a gente pode dizer que raiz de 6 é raiz de 3 vezes raiz de 2, ou raiz de 2 vezes raiz de 3. Substituímos aqui. E aí lembra, né, que raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Vai simplificar. E esse dividido por 2 aqui, ao invés de dividir por 2, pelas regrinhas lá de divisão de frações, é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2, pelo inverso. Né? 2 sobre 1 vira 1 sobre 2 aqui. Portanto, né, nós vamos poder simplificar aqui o nosso 4, cortei aqui com 2, aqui vai ficar 2, então, nossa área vai ser 2, que é esse 2 aqui, que simplificou 4 dividido por 2, dá esse 2 aqui primeiro. Raiz de 2 vezes raiz de 2, como eu falei com vocês, vai dar esse outro 2 aqui, e o raiz de 3 mantém. E o 3 lá de denominador permanece aqui embaixo. E aí eu multiplico esses dois números, e eu chego então na nossa resposta. 2 vezes 2 vai dar 4, portanto, 4 raiz de 3 sobre 3 seria a área do nosso triângulo aqui. Essa é a nossa resposta, então, para esse exercício. Se você teve dúvida, volta, dá uma olhada mais uma vez. Se você continuar com dúvida, dá uma olhada mais outra vez. E se tiver dúvidas, dá uma recordada, procura alguma matéria lá sobre operações com raízes, que você pode simplificar a sua dúvida, né, achar mais facilmente lá. Ok? No mais, espero ter ajudado. Se cuidem e até uma próxima.